A paz perfeita a todos. Estamos aqui, na Zurk Produções. Quero de antemão agradecer, o convite que a mim fora feito por esta equipe maravilhosa, Me sinto honrado, por esse convite. Nós estamos aqui, para poder trazer neste momento, o Evangelho de Cristo de uma forma em que você possa entender, e ser abençoado, e que as bênçãos através da palavra de Deus venham chegar até você através desse canal, venham chegar até a tua casa. E quando você estiver abrindo esse vídeo, quando você estiver curtindo o vídeo, compartilhando o vídeo, se inscrevendo no vídeo, você não só vai estar abençoando o pastor Edilúcio Santos, você vai estar abençoando a Zurk Produções, tá? Quero me apresentar, eu sou o pastor Edilúcio Santos, da ICER, de Parque Paulista, e a palavra que eu tenho dentro do tema para abençoar a sua vida está: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Que se conta lá no Evangelho de Jesus Cristo, Mateus, capítulo 16, verso 13 ao 15. Também é citado no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, 27 a 33 e diante. Mas eu vou usar Mateus 16, versículo 13 ao 15, que diz assim: Confissão de Pedro é o título, E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem disse o homem ser o filho do homem? E eles disseram: um João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhes ele, se referindo aos discípulos, é claro: E vós, quem dizeis quem eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Queridos que estão me assistindo nesse momento, essa pergunta, o qual Jesus interroga os seus discípulos, ela tem dois segmentos. Esse segmento judaico, vendo Jesus como profeta. E o segundo segmento é o pessoal, vendo Jesus como Deus, vendo Jesus como o Cristo. O primeiro segmento vai nos ensinar, Jesus o interrogou, vai nos ensinar através dos discípulos com uma pergunta. Quando ele interroga os discípulos dão uma resposta, E eu acredito que quando eles e alguns respondem, Pedro fica observando a resposta de alguns discípulos, porque apenas alguns discípulos se manifestou, não é verdade? E os discípulos se manifestam de uma forma judaica, vendo com os outros olhos. A primeira coisa que eu quero que você entenda, para que você seja abençoado, eu faço uma pergunta, uma indagação para você que está assistindo esse vídeo. Como você tem visto Jesus na sua vida? De que maneira você tem enxergado Ele na sua vida? O que você espera do Deus vivo? Se a pergunta é feita a você, como tu tem enxergado Jesus Cristo na sua vida? Por que eu faço essa pergunta? Porque os discípulos andavam com Jesus, mas eles não conseguiam enxergar que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Você que anda no seu tempo que você anda com Cristo, o tempo que você tem de conversão, nem tão pouco tempo do Evangelho. Mas uma coisa eu quero deixar para você: você deve enxergar Jesus Cristo como Filho de Deus. Tem pessoas que enxergam Jesus Cristo apenas como aquele que pode proporcionar alguma coisa. Eu só sirvo a Cristo se Ele puder proporcionar alguma coisa para mim. Eu só me rendo a Cristo se acontecer algo sobrenatural, que eu posso dizer, foi Cristo que fez. Tem pessoas que servem a Cristo querendo receber algo em troca, querendo receber algo que vai satisfazer o seu ego, e por isso enxerga a Cristo de uma outra forma. Não enxerga a Cristo
como realmente deveria ser enxergado, como o Filho de Deus, o ressurreto, aquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou, para que tenhamos vida e vida em abundância. Então, para você imaginar aqui, e vir comigo nesta mensagem, você vê os discípulos imaginando e falando diretamente ao Vejo como um profeta. E vai citar alguns desses profetas. João Batista, aquele precursor que endireitou o caminho, ou seja, para que viesse Jesus Cristo após a ele, né? Aquele que veio batizando com água, João Batista, né? E diz, olha, aquele que vem após mim, esse batiza com fogo, com o Espírito Santo. Vendo uma comparação com João Batista. Depois faz uma comparação com Elias, né? Vai tendo agora Jesus Cristo como Elias. Na verdade, o que eu quero dizer para você, eles olham Jesus Cristo como aquele que enfrenta Acabe, como aquele que agora diz, olha, segundo a minha palavra, não haverá nem orvalho, nem chuva. E sim aconteceu, né? Por 3 anos e 6 meses. E a terceira comparação que o discípulo faz, e última, é como Jeremias, o profeta chorão. O profeta que vai dizer assim, ó, põe a boca no pó, talvez haja esperança. Essa foi a vista dos discípulos. Essa foi a vista deles. Mas Jesus pergunta pela segunda vez. Ele faz uma indagação e agora ele pergunta, diz-lhes ele, e vós, quem dizes que eu sou? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Essa foi a resposta de Pedro, quando Jesus Cristo pergunta, né? Ele faz, e vós, quem dizes que eu sou? E Pedro se levanta, ele colérico, né? Com o tipo sanguíneo explosivo, aquele camarada que realmente sai na frente, e ele fala, tu és o Cristo. Ele aponta o dedo indicador, pensando eu, e diz, ó, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele afirma, ele não tem dúvida, ele não coloca nenhuma palavra ou nada que venha deixar uma dúvida de quem ele era. Isso é algo edificante para nós nos dias de hoje. Isso é algo edificante para mim, para você que escuta. Ele não tem dúvida de dizer e mencionar, em meio aos outros discípulos, que agora eu conjecturando, vejo que os discípulos começam a olhar para ele espantado, como pode? Esse é Pedro. Esse é Pedro, explosivo, aquele camarada que não manda recado. Ele fala e fala assim, olha só, tu és o Cristo. Eu afirmo tu ser o Cristo porque eu ando contigo. Eu afirmo que tu és o Cristo porque eu sei que tu é capaz de fazer. Eu afirmo que tu és o Cristo porque eu vi milagres acontecer. Cego enxergar, coxo, paralítico andar, o morto ressuscitar. E eu posso afirmar que só pode fazer isso quem é o Filho do Deus vivo. Quem sabe você escutando essa mensagem, você começa agora a entender o porquê você serve a Deus. Você começa a entender o porquê você o adora, o porquê você vai para uma igreja, congrega, tem uma comunhão, porque você sabe que você tem servido um Deus poderoso, um Deus que pode fazer além do que podemos imaginar. É essa mensagem que Pedro passa para mim e para você agora. Ele vai dizer, olha, no pessoal, eu vou falar por mim, eu não sei vocês, ele é o Cristo. É disso que a igreja precisa nos dias atuais. É disso que a igreja necessita, de Pedro que chega e fala só, eu sirvo a Deus. Se ele fizer, eu sirvo a Deus. Se não fizer, eu continuo servindo a Deus, porque eu sei quem tenho crido, e por certo é poderoso para fazer. Laplacebe, come naragaio. Eu sei quem é que eu sirvo, é o Filho, Jesus Cristo. No pessoal ele aponta, e eu digo para vocês, a notícia no momento
seria essa: quem está no meio de nós e quem é capaz de fazer milagres é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós transmitindo essa mensagem lá para Lucas, capítulo 24, no caminho de Emaús, quando Jesus Cristo aparece ali e os olhos desses homens já não podem enxergar a Jesus, ele mesmo faz isso, né? E andando ali com esses discípulos de Emaús, agora Jesus Cristo fala da notícia, o que está acontecendo nos últimos dias, qual é a notícia que está sendo falada? Conta para mim. Você não sabe a notícia dos últimos dias, diz os discípulos. Então, o que é que estão falando? Olha, o que está falando é que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é profeta, ele é poderoso em obras. O que estão falando de Jesus Cristo, eles dois, é uma pura verdade. Agora eu te faço a indagação: o que você está falando hoje em dia? Quem ser Jesus Cristo? O que a igreja está dizendo? Quem ser Jesus Cristo? É disso que você tem que entender esta mensagem. O que sai da sua boca hoje é um verdadeiro evangelho, de você dizer e afirmar, tempo e fora de tempo, onde está a planta dos teus pés, seja no seu trabalho, seja no seu emprego, seja onde você estiver, você vai dizer em alto e bom som: ele é poderoso para fazer. Aleluia. Ele é profeta, ele é poderoso, ele é poderoso em obras. É isso que a igreja precisa fazer. Precisa dizer para o mundo aí: quem é Jesus? Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.